Oi pessoal, tudo bem? Vocês me desculpam, é a primeira vez que vocês veem um pregador assim desse jeito, né? De bermuda, camiseta e tal. Mas eu queria fazer uma coisa assim bem descontraída para vocês aí em casa, tá? Eu queria dizer antes de mais nada que eu amo todos vocês e essa fita aqui, essa filmagem, eu estou preparando para toda a família, né? Eu na realidade eu sempre preparo toda a filmagem normalmente para o pai e para a mãe, né? Mas essa aqui, pessoal, ela está indo especificamente, diretamente para vocês, tá? É claro que também a mãe vai poder ver a filmagem e tudo, poder também, né, saber o que está acontecendo, né? Eu vou dizer para vocês, pessoal, que realmente eu amo todos vocês, sinto muita falta de vocês. E o que aconteceu agora, hoje é sábado, o pai foi enterrado ontem, faleceu anteontem, e na realidade foi um impacto para todos vocês, foi um impacto para mim, e eu sei que o pai, acredito que ele gostaria de viver um pouco mais, não por essa terra aqui, não por as coisas que tem aqui, mas pelo amor que ele tinha pela gente, pelo paizão fantástico que ele sempre foi. E aqui nos Estados Unidos, eu acho que o pai é tão famoso quanto aí no Brasil, porque o que eu falo do pai aqui é o mesmo que o pessoal aí do Brasil fala também. E eu queria, pessoal, dizer para vocês que nesse período que o pai esteve aí enfermo, estava doente e tudo, eu estive orando, dias antes conversei com o pai, e eu realmente tinha um medo de perder ele. Foram momentos agradáveis que eu tive conversando com ele, pedindo perdão para ele, de coisas que ele dizia: meu filho, você não tem que pedir perdão para mim por nada, por eu ter vindo aqui para os Estados Unidos, ter tirado as crianças daí, que ele gosta tanto, né? Ter separado meus filhos também me consolaram bastante, dizendo que eu não tinha que pedir perdão para eles também, porque foi uma coisa assim que eles gostam demais daqui, eles sabem que tudo que eu tentei fazer sempre foi pro bem deles. Então, pessoal, quando eu fiquei sabendo que realmente o pai estava enfermo e que estava nessa situação, agora recente que a Célia me disse que ele sofreu aquele choque, aquela coisa toda, eu entrei numa batalha muito grande, uma batalha espiritual muito grande, e não havia jeito nenhum de alguém tirar da minha cabeça que eu tinha que orar com a oração, sabe? Deus, seja feita a tua vontade, porque não era essa coisa que eu queria orar, porque biblicamente a gente vê que Deus teve muitas vontades aí e ele voltou atrás por causa da oração do justo. E uma das ocasiões, nós vemos o caso de Moisés, quando Deus queria destruir o povo pelo pecado deles, rebeldia e tanta coisa. Deus quis tirar a vida de Moisés não, do povo, e Moisés intercedeu pelo povo, e Deus disse: olha, eu vou tirar a vida desse povo. E Moisés chegou até Deus e disse: Senhor, se tu tirar a vida desse povo aí, se tu tirar a vida dele, risca o meu nome do livro da vida. Ele foi muito claro, objetivo com tudo isso. Em outras palavras, ele queria dizer o seguinte, que se Deus matasse o povo, ele queria dizer assim: ó, me joga no inferno. Diretamente era isso que ele queria falar: me joga no inferno. Eu jamais faria uma oração dessa, mas Moisés conhecia o Deus de misericórdia que ele servia, o Deus justo e amoroso. E é isso que Deus sempre procura, gente que realmente seja intercessores. Então eu pensei comigo: Deus quer intercessores. E eu fiz o meu papel como intercessor, eu intercedi pelo Pai. Eu olhei, pedi, supliquei, foram vários dias eu chorando aí. Botei minha cara no pó, orei, pedi, supliquei ao Deus dos céus. Mas para Deus achou justo ter levado o pai, de ter carregado ele. E não me lembro quem foi a irmã que falou, mas me disse uma palavra muito certa. Deus não tomou nada do que era meu. Deus levou o que pertencia a ele. E nós, por misericórdia de Deus, vamos vê-lo novamente. Então, pessoal, eu orei a Deus e pedi, fiz um pacto a Deus. E num pacto que eu fiz a Deus, o que eu pedia para Deus, e que eu falei: Senhor, se tu curar o meu pai, se tu restabelecer o meu pai, dá uma vida para ele, Senhor, prolongar um pouco mais, porque eu não quero, Senhor, que tu dê
mais anos de vida, 100 anos de vida para ele, porque não é justo todo mundo morrer, ele ver todo mundo morrer e ele ficar aí. Mas eu pedia que Deus me desse a oportunidade de poder regressar para o Brasil, poder abraçar e beijar o meu pai. Era isso que eu pedia a Deus. Já perdi a conta desde quando eu cheguei nos Estados Unidos. Quantas vezes eu chorei pelo pai? E chorei por vocês também, é claro. Mas sempre pelo pai e pela mãe, imaginando que eles já estão mais avançados de idade. Vocês ainda, a gente sabe que ainda tem muitos anos de vida aí, e a gente vai se ver com certeza, em nome de Jesus. Temos aí a Célia que está vindo agora para o ano que vem, graças a Deus, já vai tirar um pouco essa tristeza que a gente está sentindo. Então, eu orei a Deus e pedi, o Senhor levou, Pai, levou. E dentro de mim eu pensava assim, bom, estou livre do pacto. Que o pacto era Deus curar o pai e eu poder ir no Brasil e fazer uma pregação para vocês de salvação e trazer vocês ao arrependimento, a todos vocês que estão me ouvindo agora. Toda a família, os filhos, os netos, os bisnetos, todo mundo. Mas não foi assim. E eu percebi, como a Rose tinha dito, que pregar a palavra é uma obrigação. Anunciar a palavra de Deus é uma obrigação. E eu, por incrível que pareça, amanhecendo pela manhã, o Espírito Santo tocou em meu coração e me fez lembrar as palavras de Jesus, que ele dizia assim, é necessário que a semente caia no chão, porque se ela ficar viva, só vai ficar ela. Mas quando ela morrer, ela vai trazer muitos frutos. E eu vejo na família da Rose, todos os irmãos dela, a maioria só falta um só, voltar para Jesus. Os pais dela partiram, depois que os pais partiram é que ficaram vindo. E todos vocês sabem, todas aquelas coisas boas que o pai ensinou para nós. Todas aquelas coisas que o pai ensinou. E não me importa alguém possa dizer que o passado do pai, que ele quando era mais novo, quando eu não tinha nascido, ou qualquer coisa que quando ele era um velho homem, ele deva ter cometido, porque eu não sei. Não importa para Deus. O que importa para Deus é como nós vamos terminar a nossa história. E verdadeiramente o pai terminou a história da vida dele, uma história fantástica, que ficou escrito nos céus. E não resta dúvida que muita gente ouviu a palavra de Deus, ouviu Deus falar da própria boca do pai. Quantas vezes Deus me mostrou que o pai realmente era um anjo de Deus. Revelações dos céus. Coisas que eu via que o pai não era simplesmente um homem, mas um anjo, um mensageiro de Deus. E eu tenho certeza, pessoal, acredita em mim, que o pai está sentindo o maior orgulho de estar vendo vocês aí agora silenciosos, prestando atenção, ouvindo essas palavras. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que Jesus ama todos vocês. E nós queremos ver o pai novamente. Eu vi uma coisa bonita agora, que a minha esposa contou, um pastor jovem, acredito que ele deve ser da mesma idade que eu aqui nos Estados Unidos, pastor Joel Austin. O pai dele também faleceu, ele tinha o mesmo amor que eu tenho pelo pai, era a mesma coisa esse garoto. E ele diz que é uma das coisas que mais confortou ele com a morte do pai, depois que o pai morreu. A igreja dele multiplicou de uma forma fantástica. E diz que a coisa que mais emocionou ele, que mais tocou nele, que ficou confortado, foi quando disseram para ele assim, olha, pensa no seu pai, não como no passado, mas pensa como no futuro. Em outras palavras, queria dizer assim, ó, pensa no teu pai que você vai ver ele, você vai se encontrar de novo com ele, e aí vai mudar. Porque realmente, se nós olharmos para o passado, olhar o que ficou, fica aquela coisa apagada, como se tivesse acabado. Mas agora não, a gente vê que através de Jesus Cristo nós temos a esperança de nos vermos novamente. Porque Adão e Eva, quando cometeram o pecado, quando nós pensávamos que estávamos nascendo, não, nós estávamos chegando para a morte. Mas Jesus, quando ele veio, ele nos trouxe para a vida. E agora, para que a gente entre pela porta, que a gente ultrapasse a outra dimensão, para que a gente chegue no outro nível espiritual, na outra esfera, é necessário a gente entender o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. E é isso que eu quero trazer vocês hoje na palavra aqui. Eu vou ler e vou manifestar um pouco, vou falar um pouquinho sobre a palavra. E depois nós temos algumas pessoas aqui que vão falar, o Eric vai falar, a Carol vai falar, a Daniele, o Bill, meu amigo que nós trabalhamos juntos na Air France, na Microsoft, na Confiança, ele vai falar um pouquinho também aí do que Deus tem feito na vida dele. Tem o Johnny também, que veio de Miami, está aqui com a gente.
e a gente vai realmente, sabe, compartilhar com vocês algumas coisas boas aí. Então eu quero trazer vocês, pessoal, aqui para a leitura. Nós vamos ler, se vocês quiserem, se tiverem a Bíblia de vocês aí em casa, mas se não tiverem, não tem problema, eu vou ler. No livro de Lucas, no capítulo 23, narra um pouquinho sobre o sacrifício de Jesus Cristo. E diz a palavra assim, eu vou ler todo o texto para vocês, que é muito interessante. Diz a palavra de Deus assim: e levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos. Aqui eu vou falar sobre Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo. E começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César, e dizendo que ele mesmo é o Cristo, o rei. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: tu dizes. E disse Pilato aos principais dos sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiram cada vez mais, dizendo: alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galileia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galileia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu-o a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que lhe veria fazer algum sinal. E interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. E estavam os principais dos sacerdotes e os escribas acusando-o com grande veemência. E Herodes com os seus soldados desprezou-o, e escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. E no mesmo dia Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes estavam em inimizade um com o outro. Veja que como Jesus é maravilhoso, até a presença de Jesus fez amizade dos dois. E convocando Pilatos os principais dos sacerdotes e os magistrados e o povo, disse-lhe: haveis-me apresentado este homem como pervertor do povo, e eis que examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das que os acusais acho neste homem. Nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E era-lhe necessário soltar-lhes um pela festa. Mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: fora daqui com este, e solta-nos a Barrabás, o qual fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus. Mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Então ele pela terceira vez lhes disse: mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os dos principais dos sacerdotes redobravam. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam, e soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. E quando o iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz nas costas, para que a levassem após Jesus. E seguiam grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Jesus, porém, voltando-se para eles, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começaram a dizer aos montes:
cai sobre nós e aos outeiros cobri-nos, porque se ao madeiro verde fazem isso, que se fará ao seco? E também conduziram outros dois, que eram malfeitores, para com eles serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre. E dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. E respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Vocês vejam, pessoal, que nessa escritura aqui, o que nos ensina Jesus quando ele fala que ele está ali à beira da morte, à beira do sofrimento, à beira da exaustão perversa que ele iria sofrer ali diante dos seus acusadores, diante dos soldados, diante de todo aquele povo judeu, ele disse assim: não choreis por mim, chorei por vós. Porque Jesus, ele estava, irmão, já vendo a vida dele com Deus. Ele já não estava mais vendo essa esfera atual, porque ele estava já cumprindo a sua missão. E a última parte que faltava para a sua vida missionária ser completa era ele morrer e os 3 dias ir até o inferno. E nesse período que ele ficar no inferno, ficar fazendo a pregação no inferno para salvar aqueles que morreram antes, que foram para lá sem a salvação, dar a oportunidade para os que estavam no Hades. E ele também tomar, como se diz a Bíblia, que ele tomou a chave de Satanás e levou aqueles que estavam nas profundezas do inferno para Deus. Agora, pessoal, essa mentira que estão dizendo que todo mundo quando morre vai para o purgatório e que vai passar um período lá de processos de purificação e que daqui a um tempo vão estar todo mundo bem, que aí vai poder subir para o céu, isso é mentira do diabo, é mentira de Satanás. Porque hoje o homem tem a oportunidade, todos que nasceram depois de Jesus Cristo têm a oportunidade agora de aceitar ao Senhor o apelo que Ele faz. Porque através do sangue de Jesus Cristo é que nós conseguimos remissão dos nossos pecados. E Jesus Cristo, ele falava isso: não chorem por mim, chorem por vós mesmos. E nós sabemos, não vou entrar agora na história porque a gente não tem tempo. Mas nós vemos o tempo que o povo judeu veio sofrendo e veio sendo perseguidos e massacrados, e até hoje eles sofrem, por causa que não aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida deles. Então, hoje nós lamentamos aqui: ai meu Deus, meu Pai, choramos. E o Pai nessa hora ele deve estar falando assim: olha, se ele, porque eu não acredito que ele deva estar com alguma conexão com a gente, não. Mas se ele estivesse vendo e pudesse estar assistindo do céu como se fosse um filme, o Pai estaria falando assim: ó, não chora por mim, pessoal. Não chora por mim, não. Chora por vocês mesmos. Em outras palavras, queria dizer assim: ó, vocês têm que cuidar de vocês. Então, pessoal, a minha vida até vocês entendam. Eu, como mensageiro de Deus, como um pregador, dentro de nossa família, Deus me levantou pelo menos um que pudesse ser um mensageiro e poder trazer a palavra para o resto. E eu sei que a maior alegria do Pai era saber que eu ia fazer esse trabalho, ia trazer essa palavra para vocês de salvação e dizer: arrependei-vos,
dos vossos pecados. Se entrega para Jesus, esquece o mundo. Eu estava conversando com meus amigos que estão aqui agora, que estão atrás das câmeras. Eu estava conversando com eles e dizendo assim, eu me lembro quando nós mudamos para essa casa que a mãe vive hoje, que eu tinha mais ou menos uns 10 anos, 11 anos. E já se passaram 30 e tantos anos. E parece que era esses dias que eu estava brincando com o pai no quintal. E estava conversando com ele ali. Parece que foi esses dias. E agora, o que eu quero dizer para vocês, que esse mesmo tempo que foi passado, é o tempo que eu vou viver. Daqui a pouco eu vou estar com a idade do pai. Com 79 anos ou mais, se Deus permitir eu chegar até lá. E já vou estar à beira da morte. Como Billy Graham, não vou entrar no fato do Billy Graham, coisas extraordinárias que eu vi do Billy Graham também, que já está com 80 e tantos anos. E saiu uma reportagem na revista agora a respeito dele, falando sobre a preparação dele, mas um homem que já está esperando a morte já chegar, mas que já trabalhou para o Senhor, que já realizou muitas coisas para o Senhor. Então, pessoal, vocês têm que saber que vocês estão passando um tempo aqui na terra. Vocês não vão viver aqui para sempre. Vocês estão passando um tempo aqui. E esse tempo, ele vai acabar. E nós temos que nos ver lá do outro lado. E é isso que eu quero dizer para vocês. Nós temos que chorar por nós mesmos. Nós agora temos que se esforçar um ao outro para nós vivermos uma vida de santidade diante de Deus. Nós temos que olhar um para o outro e procurar um animar o outro na fé, na esperança, no amor. Trazer todas aquelas coisas boas que o Pai nos ensinou. Quantas coisas que o Pai me ensinou. O Pai me ensinou a perdoar, o Pai me ensinou a amar. O Pai me ensinou a ver coisas no mundo que antes eu via diferente. Ele me ensinou a entender as pessoas. Ele me ensinou a fazer cálculos espirituais, coisas que alguém pode perguntar, como cálculos espirituais? Me ensinou a medir, irmãos, a minha vida com aquilo que Deus quer. Foram várias coisas que o Pai me revelou e que eu sei, pessoal, que vocês também sabem muito bem do que eu estou falando. No velório do pai aí teve muita gente, aquela multidão de gente que estava lá. Isso com certeza porque foi um homem digno, um homem nobre, um homem bom. E eu sei que ele está agora descansando com o Senhor. E sei que se os anjos falarem para ele, falar assim, olha, seu filho está preparando uma pregação, ele não pôde ir até o Brasil, mas ele mandou uma pregação por vídeo. O pai vai se alegrar tanto. E o pai vai perguntar até para o anjo. E desse trabalho que meu filho fez de tão longe, tão distante, qual foi o resultado? E o anjo dá um reporte para ele e fala assim, olha, você tem 7 filhos. O Maximino, ele é o pastor, o mensageiro que Deus usou para que pudesse a palavra ser manifestada a eles. Todos os filhos voltaram. E dentre os filhos voltaram os netos e os bisnetos, as noras e os genros. Isso seria a coisa mais feliz que o pai poderia ouvir. Pode ter certeza. Estava conversando hoje pela manhã com a neta e eu disse assim, meu pai não foi um homem rico. Meu pai não me deu coisas que outros meninos lá na vila, quando eu era pequeno, davam para os seus filhos. Mas o pai me deu uma coisa tão legal que eu vou carregar para o resto da vida. E tudo isso eu aplico na minha vida. Que foi o amor. Eu amo muito meus filhos, da mesma forma como meu pai me tratou, eu trato meus filhos. E eu sei, pessoal, que nós hoje estamos assim, todos tristes, com essa passada do pai para o outro lado, porque a gente não vai ver mais ele, aqui nesse mundo. Mas tem que se lembrar que nós vamos partir, nós vamos chegar lá naquela mesma estação. Naquela mesma estação. E foi Deus que levou o pai. Eu tive um sonho esses dias aí, em que o pai estava num ponto de ônibus e a altura do pai era de 2,5 metros e ele se destacava entre todas as pessoas no ponto de ônibus. E quando o ônibus passava, eu já pressentia que aquele ônibus era o ônibus da morte, eu dentro de mim fazia uma oração, vendo o pai como um filme, e o ônibus passava, pegava toda aquela gente e o pai ficava com mais umas 4 pessoas ali, mais um grupinho pequeno. E o ônibus não pegava o pai, mas o ônibus do pai estava para passar a qualquer momento. Então eu sei que já era Deus já me mostrando. No dia que o pai já estava para partir, na quinta-feira, a Rose sonhou com o pai, eu também sonhei com o pai, já fora do hospital. A Rose sonhou com ele bem, e eu também sonhei bem. Então, o que eu quero dizer para vocês,
Aceitem Jesus Cristo como o suficiente Salvador da vida de vocês. Deixa o que vocês estão fazendo para trás. Não compensa. O pecado não vai levar a nada. A desfeita não vai levar a nada. A dúvida não vai levar a nada. Só quem pode levar vocês, pessoal, até Deus é Jesus Cristo. Esse mesmo Jesus Cristo que vai levar nós até Deus é o mesmo que vai levar nós até o nosso Pai. E eu queria também só citar aqui para vocês uma outra passagem, pessoal, que está escrito em Lucas capítulo 16, versículo 20 ao 31. Isso não é uma pregação, pessoal, para assustar vocês, como algumas pessoas falam, pregação assombração. Não, não é uma pregação assombração, é uma pregação de consciência. E diz assim, ó, Lucas capítulo 16, versículo 20 em diante. Havia também Jesus Cristo de Jesus Cristo, pessoal. Veja só, Jesus Cristo ensinando nós, falando conosco, para depois não ter desculpa. E falar, mas eu não sabia disso. Vocês estão ouvindo agora, Jesus está falando com vocês agora, abra o coração. Ele diz assim, ó, Lucas capítulo 16, versículo 20 ao 31. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele, não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscitem. Veja, pessoal, que Jesus Cristo aqui está nos anunciando que haviam dois homens. Um deles era um homem pobre, que vivia numa vida difícil, mas que de outra forma era um homem justo diante de Deus. Não tinha a fortuna que muita gente possa ter hoje no Brasil ou qualquer lugar do mundo, mas era um homem justo, tinha uma coisa muito boa, ele era um homem justo, um homem fiel, um homem que Deus se agradava. E tinha um outro que era muito rico, e os dois morreram. Um morreu e foi parar no Hades, o outro morreu e foi aos braços de Deus. Veja que ele naquele tormento, ele pede para que Lázaro pudesse molhar a sua língua, se molhasse ali, pusesse o dedo dele na água fresca, lá ele pudesse refrescar. Era o sofrimento que ele tinha naquele lugar. E ali, Abraão, representando a pessoa de Deus, diz, olha, não pode, existe um grande abismo aqui entre nós e vós, não pode. E ele naquela vontade, veja que a consciência de alguém que morre não vai ser perdida. A consciência ela vai ter, esse homem ele teve a consciência de que ele estava num lugar de tormento e ele olhava e lembrava dos seus irmãos e ele se preocupou com os seus irmãos. Ele poderia muito dizer, que bom seria ter minha família toda aqui, não é verdade? Poderia dizer, poxa vida, tá difícil tudo, mas eu estou com a minha família aqui, vou estar feliz. Não, a infelicidade, a tristeza é tão angustiante
que para melhorar a vida dele, ele preferiria pensar que a família não estava ali. E é isso que ele pede, ele fala assim, olha, por favor, faça, eu te rogo, que mande que Lázaro vá lá falar. E ele diz, olha, se eles não creem nos profetas que estão lá, não creem em Moisés, em outras palavras, o que estava querendo dizer isso Jesus com Moisés e os profetas? Jesus estava querendo falar com a pessoa dele, de libertador, de Deus, que ele é, Salvador. E os profetas seriam nós, seria eu, o Pai, os demais pregadores, os demais missionários, todos aqueles que têm um compromisso com Deus. Então ele disse, se não ouvir a Moisés, e se não ouvir os profetas, quanto mais crerão que um morto ressuscite. Vocês, pessoal, estão tendo a oportunidade hoje. Naquela manhã, quando eu acordei, e que eu estava pensando, que não tinha mais compromisso de trazer a palavra para vocês. Porque na minha mente, pessoal, veja, que alegria me dava imaginar, porque eu queria reunir toda a família, como vocês estão reunidos agora. Reunir toda a família e o pai do meu lado, essa era a figura que eu fazia. E eu apontar para ele e dizer, olha aqui, ó, Deus curou o pai. Deus curou. E eu fiz um pacto com Deus de pregar a palavra de salvação para vocês. Mas sabe o que aconteceu? Depois que tudo isso passou e que eu pensei que não tinha mais esse pacto a cumprir, o Espírito Santo falou em meu coração, dizendo que é necessário que a semente caia, como Jesus fala essa parábola, que a semente caia para que ela venha morrer e depois ela dá muito fruto. Em outras palavras, o que eu quero dizer para vocês é que era necessário que o Pai tivesse partido para que vocês começassem a refletir mais sobre a salvação. Refletir mais como seria a vida de vocês do outro lado. Quem vocês querem encontrar? Para onde vocês querem ir? Porque já está dito, não existe meio termo. Não existe caminho, coluna do meio. Ou você vai, eu, você e todo humano, ou vai para os céus, ou vai para o inferno. A escolha é nossa, Jesus Cristo nos deu a opção. Eu estou fazendo com vocês agora, pessoal, o que o Espírito de Deus colocou dentro de mim. Trazendo até vocês, pessoal, a palavra que eu queria trazer no dia que Deus restabelecesse o Pai, que eu estivesse aí no Brasil. O meu Deus, o nosso Deus, que me trouxe para este país, que me abençoou, que me prosperou, que me ajudou, que me engrandeceu, e que fez-me de um homem forte, que embora eu estava no Brasil, por mais fortaleza que eu tinha, Deus me fez muito mais forte aqui nesse país. Aprendi a me virar sozinho, Deus me tirou do meio do meu povo, do meio do meu conforto, para me mostrar o quanto Ele podia fazer pela minha vida. Esse mesmo Deus é que me dá o comando nesta hora, para pôr a vocês aqui agora, neste momento, para escolher quem vocês querem servir. Vocês querem servir a Deus ou querem servir ao mundo? Vocês querem ir para os céus, encontrar com o nosso Pai? Ou vocês querem ir para o inferno? Me desculpa, pessoal, falar dessa forma, mas a palavra da salvação ela tem que ser dita. Se falar de inferno fosse uma coisa errada, Jesus Cristo não seria o primeiro a manifestar, porque até então muito se falava de inferno, e Ele veio e nos revelou sobre as profundezas do inferno. O que é o inferno? Pessoal, ouve a palavra de Deus. Aceite Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida de vocês. Saiba que Deus, Ele é aquele que pode todas as coisas. E o motivo que me trouxe a trazer esta palavra, pessoal, vocês, é lembrar a vocês que o amor de Deus, que a paz dEle, quer ser manifesta a todo ser humano. Eu sei que Deus tem um plano para a vida de cada um de vocês. Deus quer fazer grandes coisas na vida de vocês. E Ele vai fazer. Quando Jesus Cristo, depois que Ele foi crucificado, depois que Ele morreu, depois que Ele passou por toda aquela tribulação momentânea, Ele regressa.
vocês vão entender agora o porquê que eu estou falando agora com vocês. Porque é um comando de Deus, é uma ordem de Deus para vocês. Jesus Cristo, quando ele ressuscita e aparece para os discípulos, diz o apóstolo Paulo que Jesus Cristo apareceu não somente para os discípulos, mas para mais de 500 pessoas, dos quais muitos na época que ele pregava por todo o mundo, ainda estava, que Jesus Cristo estava fazendo o seu milagre. Muitos ainda estavam vivos. Dos 500 pessoas, muitos ainda estavam vivos. Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: Jesus Cristo ele está vivo até hoje. Ele não vai vir absolutamente pessoalmente aqui, vai vir falar com você e se apresentar para você e dizer: olá Daniel, olá Célia, olá Delane, olá Joás, eu sou Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus ele já se apresentou já 2000 anos atrás. E ele deixou os seus servos para que pudesse falar por ele para vocês. Veja que o trabalho que o Pai fez no Brasil começou na minha vida, continua neste país. E vai continuar ainda por anos e anos e anos e anos e anos e anos. Até Jesus voltar. São meus filhos que vão estar pregando para os filhos deles vão estar pregando para outro, e o Evangelho vai se multiplicar. Então eu quero convidar vocês, pessoal, para terminar minha parte aqui, porque depois tem mais outras pessoas que eu quero que vocês ouçam também. Eu quero ler em João capítulo 21, versículo 13 ao 19, que diz assim: Jesus aparece para Pedro, depois que ele ressuscita, e passa um comando, passa uma ordem para Pedro. Pedro, quem era Pedro? Pedro era aquele que no último momento, que Jesus quando ia para a cruz, o povo dizia assim: você é aquele que andava com Jesus, você conhece o Nazareno, você e tal. E ele olhava e falava assim: não, eu não conheço esse homem, não sei quem que é. E depois mais uma vez, e ele falava assim: olha, você era aquele que andava com Jesus. E ele dizia: não, de forma alguma, com uma vergonha de Jesus incrível, medo de ser perseguido, medo de ser morto. Na terceira vez, quando ele fala de novo a mesma mentira, o galo canta, e ele lembra das palavras de Jesus que disse para ele que o galo não ia cantar enquanto ele não negasse Jesus 3 vezes. E essas negações que nós temos a cada dia em nossas vidas, elas têm que ser eliminadas. Nós temos que fazer o que? Glorificar o nome de Deus. E esse Pedro, esse mesmo Pedro que fez tudo isso, veja como que ele é tão amoroso, ele ainda confiou em Pedro. Alguém poderia dizer assim: não, mas agora por que nós não vamos destituir Pedro? Por que agora nós não eliminamos Pedro? Porque Pedro ele errou, Pedro ele falhou. Vamos procurar uma outra pessoa. Poderia alguma pessoa falar outra pessoa. Mas esse mesmo Pedro que teve essa falha, o Senhor Jesus sabia o homem que ele era por dentro. E ele sabia que essa manifestação de medo, de insegurança, tudo isso que a gente viu em Pedro, que nós não somos melhor que Pedro, Jesus viu que era do homem exterior. Como o pai mesmo manifestou outro dia, falando com o irmão, quando perguntaram dele, e ele naquela posição dele, servo de Deus, e ele dizia, perguntaram para ele, falando assim: e aí Moisés, como é que está o senhor? E ele falava assim: olha, eu vou falar uma coisa para vocês, o barraco está deteriorado, mas o inquilino está inteiro. Então nós vemos que o nosso pai ele sempre teve esse bom ânimo, essa coisa bonita, e é isso que Deus quer de nós. E Pedro ele era assim, como o pai, ele podia estar arrasado por fora, podia ser o que for, mas o inquilino dentro estava intacto. E aqui Jesus aparece para Pedro e diz a palavra de Deus assim: chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tomou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas.
Disse-lhe terceira vez Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, ama-me. E disse, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e o outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe, segue-me. Veja que num momento como esse, Jesus Cristo sabia que o povo ia ficar disperso. E ele tinha essa preocupação, ele confiava no trabalho de Pedro, ele confiava que Pedro tinha uma boa forma de chegar no povo, de pregar a palavra, de anunciar a palavra. Não sei qual que era o estilo de Pedro, não sei se o Pedro tinha mais ou menos o meu estilo de falar a palavra de Deus, ou se Pedro tinha mais ou menos o estilo do pastor Billy Graham, ou se ele tinha algum estilo de alguns pregadores da época. Mas uma coisa é certa, que Jesus Cristo confiava no que Pedro ia fazer. Jesus Cristo, na preocupação que ele tinha, agora, ele já não estava mais com o povo, ele falava assim, olha, apacenta a minha ovelha. Apacenta a minha ovelha, apacenta as minhas ovelhas. Então, pessoal, a minha vinda até aqui, até vocês, é dar essa mensagem para vocês. É como se o pai falasse para mim assim, filho, isso pelo lado espiritual, pessoal. É como se o pai chegasse em mim, confiando em mim, como todos vocês sabem o quanto o pai tinha um xodó muito grande comigo. E ele sabendo, ele pudesse imaginar isso, pessoal, eu sei, porque eu vivi com o pai esses meus 43 anos e eu sei exatamente como o pai queria que as coisas fossem feitas. Por isso que de todas as esferas da minha vida, eu sempre pude agradar o pai. E vocês sabem, vocês são testemunha disso, o quanto eu agradei ao nosso pai. Nosso pai ele partiu, mas partiu em paz comigo, partiu em paz com vocês. E a gente sabe, pessoal, que ele iria falar para mim dessa mesma forma. Maximino, cuida dos seus irmãos. Maximino, leva a palavra até os seus irmãos. Maximino, não esqueça os seus irmãos. Como Jesus Cristo falou para Pedro, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E essa palavra, pessoal, é para vocês. Lembre-se, eu não sei se eu vou morrer primeiro que vocês. Pode ser que eu seja o último da família a morrer. Mas eu quero falar uma coisa certa. Que o homem pode viver o quanto for aqui na terra. Ele vai ter que trazer alguma coisa diante de Deus. E vocês têm essa obrigação também diante de Deus. Quando Ele chegar até você, você ter algo para apresentar a Deus. Porque a palavra de Deus diz assim, louco, hoje pedirão a tua alma, e o que preparaste? Deus, Ele vai fazer essa pergunta para você. Deus vai fazer essa pergunta para nós. É necessário que nós venhamos com algo diante de Deus. Eu sei, pessoal, que vocês estão num momento difícil da vida de vocês, como eu também estou. Mas tenha certeza, pessoal, que a palavra de Deus, ela é suficientemente forte para nos dar graça e nos fortalecer. Eu não sei que tipo de pecado cada um de vocês tem cometido. Não sei que tipo de pensamento cada um de vocês possam ter com relação ao mundo, com relação à vida. Mas eu quero dizer hoje, neste dia, não sei a que horas vocês estão assistindo essa fita, essa filmagem, mas neste dia eu quero dizer para vocês o seguinte: Deus não está se importando o quanto você pecou. Deus não está se importando o quanto você errou. Deus não está se importando com quantas quedas você tomou na sua vida, com quantos desacertos você teve na sua vida. O que Deus está se preocupando agora é a decisão que você vai ter após terminar toda essa palavra aqui que eu estou pregando para vocês. Que Ele propõe neste dia para vocês. Eis que eu proponho o caminho da vida e o caminho da morte. Escolhe o caminho da vida para que vivas. Amém, pessoal?
Pessoal, eu amo muito vocês, pessoal. Eu estou na América, país abençoado por Deus. Poderia estar fazendo uma série de coisas agora nessa cidade. E o que levaria um homem? Parar o seu tempo, trazer alguns amigos aqui, equipar os meus filhos, para trazer essa palavra para vocês. Somente Deus pode fazer isso. Somente Deus é que pode mover os corações. Porque ninguém mais, não veria qualquer outra pessoa aqui, qualquer político deste mundo, e dissesse para me fazer um sermão, que eu não iria fazer. Mas por causa do meu Deus, que tem perdoado meus pecados, que tem perdoado as minhas faltas, que tem dito para mim, tu és o meu filho amado, eu te escolhi, eu te ungi, eu te abençoei. Esse mesmo Deus, por mais que eu trabalhe, por mais que eu me esforce, por mais que eu faça tudo para Ele, eu nunca vou pagar nem sequer 1% do que Ele tem feito por mim. Quando a gente anda perdido no mundo, a gente faz muitas coisas, está distante de Deus. Essas coisas muitas vezes não fazem sentido. O amor de Deus, a palavra de Deus, o caminho de Deus, a salvação. Sabem por quê? Porque Satanás ele cria uma venda em nós. E o que ele gosta de fazer é mostrar uma vitrine bonita. Uma vitrine bonita. E é onde que nós vemos o mundo com toda a sua formosura, com toda a sua grandeza, e que vai cativando muita gente. E é por aí que muita gente vai se perdendo, vai indo para o inferno direto. Sabem por quê? Porque Satanás é um grande agente de marketing. Ele é um profissional que sabe fazer o trabalho dele como tem que ser feito. E nós não devemos brincar com ele. Ele é um excelente profissional na área de marketing. Ele sabe exatamente o produto que você está procurando. O produto que você deseja. O produto que você quer. O produto que te segura e que te empata de chegar perto de Deus. Esse produto, ele sabe te apresentar. Às vezes você não quer comprar um tênis, mas a forma como alguém faz a propaganda para você, você olha aquele tênis e fala assim, olha, eu queria ter um tênis daquele. E você faz de tudo para comprar aquele tênis. E Satanás também. Ele faz a mesma coisa com você, comigo, com qualquer outro. Ele sabe exatamente o tipo de produto que você precisa. O tipo de produto que você mais deseja na tua vida. O tipo de produto que você mais quer. Ele sabe. E ele vai fazer de tudo. Talvez agora você possa dizer, eu não vou aceitar esse produto, eu não vou querer. Hoje você resiste. Amanhã você também pode resistir. Depois de amanhã, eu creio que você também possa resistir. Até semana que vem você pode resistir. Agora eu vou dizer uma coisa para você. A sua resistência não vai muito longe. Sabe por quê? Porque é aquele que se chama Jesus Cristo, o Salvador, o Senhor de todas as coisas, não está do teu lado. Esse Senhor e Redentor, que nos abençoa, que nos guarda, que nos vigia todo o tempo, é Ele que nos protege, é Ele que nos guia, é Ele que nos orienta, é Ele que nos ensina. Se você quer resistir a esse produto que Satanás oferece e que faz todo esse marketing hoje, você tem que aceitar Jesus Cristo, porque Jesus Cristo vai colocar em você óculos espirituais capazes de ver esse produto de uma forma que você jamais poderia imaginar que era possível. Vocês sabem o que acontece com os ursos polar? Quando os esquimós, o pessoal que mora lá, querem o corpo, ou querem a pele daquele animal. Você sabe como que acontece? Eles não podem dar um tiro no animal porque eles vão estragar a pele. Eles não podem também dar uma flechada no animal que vai estragar a pele. O que eles fazem? Sabe que o animal ele gosta de sangue. Eles pegam uma lâmina afiada dos dois lados e passa muito sangue, e aquele gelo ele vai cobrindo e vai se tornando uma camada grossa. E eles colocam bem no meio do gelo. E o sol, quando ele vai brilhando, aquele sangue ele vai derretendo, e o animal de longe ele começa a sentir o cheiro do sangue. E ele tem desejo desse produto. Ele tem desejo dessa coisa.
E ele começa a sentir aquele cheiro, aquela coisa agradável. E começa a dar uma fome muito grande nele. Começa a dar um desejo nele muito grande por aquilo. E ele vai até o encontro daquele animal que ele pensa, ou qualquer outra coisa, ele vai lá e vê. E está muito fácil. E ele começa a lamber aquele sangue. E lambe, e lambe. E o prazer dele é tão grande lamber aquele sangue, que quando aquele sangue vai acabando, resta somente a afiação da espada, daquela lâmina. E ele começa a passar a língua de tudo quanto é jeito. E ele já não percebe mais que ele está bebendo o próprio sangue. Ele está bebendo o próprio sangue e não tem consciência que vai morrer. Isso também é comigo, é com você, é com qualquer um de nós. Satanás, ele faz a mesma coisa. Ele coloca essa lâmina e nós somos atraídos pela nossa própria cobiça. Nós somos atraídos pelas nossas próprias fraquezas. E só existe um que pode nos livrar das armadilhas do diabo e de Satanás. E esse é Jesus Cristo. Por isso que a palavra diz que não existe salvação a não ser em Jesus Cristo. Não existe salvação nenhuma a não ser no Senhor. Porque é Ele que nos abre os olhos. Ele que nos dá entendimento de todas essas armadilhas que Satanás cria para nossas vidas. Em nossas fraquezas, em nossas debilidades, Satanás cria. Mas quando nós estamos protegidos nas asas do Senhor, é como diz a palavra de Deus, que Ele é como aquela galinha, que quando vê o perigo, Ele se levanta e junta os seus pintainhos. E vocês sabem muito bem uma galinha, quando tem os seus pintainhos, e qualquer pessoa chega perto, como ela é feroz, ela ataca. Galinha corre de todo mundo, galinha morre de medo. Eu lembro quando era criança, eu gostava de assustar as galinhas. Que coisa legal, ver aquelas galinhas fazer aquele barulheiro. Até que um dia eu caí do burro. Tinha uma galinha com os pintinhos lá, eu fui mexer com os pintinhos dela, mas levei tanta bicada, mas tanta bicada, que eu não esqueço até hoje. E quando Jesus ele manifesta essa palavra e ele diz sobre a galinha, quando ele fala Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntar a vós, como a galinha junta os seus pintainhos, e vós não me recebeste. Jerusalém, Jerusalém, que apedreja aos seus profetas e rejeita os que te são enviados. Pessoal, mais uma vez eu quero falar para vocês, vamos nos encontrar do outro lado. Esse mundo vai passar, toda essa glória que nós temos, que eu tenho, que vocês têm, o que nós recebemos, vamos consagrar a Deus. Não é pecado vocês viverem a vida de vocês arregaladamente, uma vida abastada de dinheiro, de tanta coisa, não, mas que seja para Deus. Tudo que Deus te dá, olha e veja, fala, é de Deus, não é meu, Deus me deu. Eu sei que alguns de vocês aí do Brasil, dos nossos irmãos, estão bem, e outros não estão tão bem quanto outros, mas quero falar para vocês, pessoal, vamos entregar nossa vida a Deus, vamos entregar, eu quero saber, eu tenho certeza que o nosso Pai, Ele sabendo disso que eu estou trazendo para vocês, é uma felicidade dele. Pode ter certeza, e eu sei que vocês sabem, eu sei que vocês acreditam. Talvez se eu tivesse aí, como é o meu plano que era anteriormente, chegar aí, fazer aquela pregação, minha ideia era até, talvez, pegar uma igreja na semana e botar só nossa família, talvez ela não teria tanto impacto assim como ela vai ter agora. Quero dizer para vocês, pessoal, obrigado pelos irmãos maravilhosos que vocês são. Eu agradeço todo dia pelos meus irmãos. Eu agradeço por todos vocês, meus sobrinhos, todo mundo aí, meus cunhados, minhas cunhadas, todo mundo. Quero dizer para vocês, pessoal, que eu estou muito feliz, tá? E para terminar aqui, eu gostaria de deixar uma mensagem para cada um de vocês. Primeiro, vamos começar pela ordem de quem nasceu primeiro. Vou começar pelo Daniel. Daniel, eu sei que você teve muitos problemas na sua vida, você teve muita dificuldade, às vezes você pode trazer uma certa dor de muitas coisas que passou na sua vida, mas eu quero dizer para você, Daniel, que você também tem sido um xodó de Deus, foi um xodó do nosso Pai chorou por você, chorou quando você foi embora para Araçatuba, e ele veio conversar comigo, pediu que eu ajudasse ele a trazer você de volta para a cidade, mas depois houve uma comunicação, não vou dizer de quem, mas disseram que era melhor você ficar, e o pai me disse que era melhor realmente eu não mandar o recurso que você precisava. Eu quero falar para você que o teu pai, ele te amava muito, e todos nós, nenhum de nós, vamos te rejeitar de forma alguma, qualquer coisa, mano, que você tenha deixado de fazer,
ou qualquer coisa. Acho que o momento que você ficou com o pai ali foi bom, o pai teve um filho ali do lado, né? E quero dizer que nós te amamos, tá? E que o Senhor Jesus conta com o teu regresso para a igreja, tá bom? Com a sua fidelidade a Ele. Feta, Isaías, você também por um tempo ficou muito ausente do pai e da mãe, mas todas as vezes que eu ligava para o pai e para a mãe, eu via o carinho que eles têm com você, sabe? O amor, a dedicação que eles têm por você, sabe? Eu queria pedir para você, Isaías, que não importa, como eu já falei anteriormente, o quanto você errou, o quanto você falhou na sua vida de coisas, como eu também falhei, errei bastante na minha vida, mas sempre consciente e consegui realmente me reajustar a Deus. O que importa para Deus é como você vai terminar a sua vida. Procure uma igreja, mesmo que você não está entendendo nada do que está sendo falando agora, continue, vai por uns tempos numa igreja, começa a ouvir, o Espírito Santo vai tocar no teu coração. Cuida dos seus filhos, cuida da sua família, cuida dos que estão aí, tá bom? Deus te abençoe. Célia, você é irmã fantástica que trabalhou bastante durante esse tempo aí com o pai. Eu acho que você é uma pessoa extraordinária, sempre foi uma irmãzinha muito legal, cuidou da gente quando a gente era pequenininho. Eu lembro quando a gente não tinha nenhuma televisão para assistir, a gente brincava lá, tinha um buffet, e você falava assim, vamos brincar de televisão, e pegava a janelinha ali, e botava os desenhos, e falava aquela coisa toda, era uma coisa muito engraçada, muitas coisas boas. Mana, quanto tempo tem? 56 minutos, mas tá assinando um negocinho amarelo aqui. Tá, mas aí tudo bem, eu posso cortar depois na edição, Tá. e posso colocar mais outra fita. Vamos fazer o seguinte, eu acho que eu vou precisar de mais que Quer que eu 6 traga minutos. aqui? Quanto tempo? Pode falar. Oi, Célia, então, eu lembro muito, sabe, pra você, Célia, agora, eu lembro quando a gente era pequeno, você cuidava da gente, tinha um maior amor pela gente, e, poxa, muito legal mesmo, e tenho certeza que o pai sempre teve orgulho de você, uma boa moça, casou com um homem fantástico também, que é o João, um cunhadão aí, gente finíssima, que eu amo bastante, com grande consideração, às vezes eu não me manifesto assim, mas Deus sabe quanto eu aprecio meu cunhado, meus cunhados e cunhadas, né? Mas você sabe da verdade, Célia. Volta para Jesus Cristo, você e sua família. Volta para Jesus Cristo, que é o melhor lugar que você pode encontrar. Eu sei que você já foi para a Europa, já foi em vários países da América do Sul, já veio para os Estados Unidos já, e enfim, você conhece aí muito, já viu muita coisa bonita, mas todas essas coisas bonitas que você e o João têm visto, como eu já vi também, graças a Deus, Deus me deu a oportunidade também, não compara com o que nós vamos receber lá na glória dos céus, tá bom? Eu quero dizer para você que o ano aqui te ama bastante, estou muito ansioso em receber você aqui no começo do ano, você, o seu esposo. Espero tratar você melhor do que eu tratei o Fabiano quando esteve aqui. Enfim, eu estou falando diretamente para vocês que através de vocês vão ter a responsabilidade depois de transmitir para os filhos de vocês todas essas coisas, tá bom? Porque é assim a tendência, tá? Então é como uma pirâmide, né? E eu quero, sabe, Célia, que você realmente se pegue. Você sabe muito bem o amor que Deus tem por você, o quanto Deus te poupou. Você sabe que anos atrás você era para estar morta. Existe uma música do Elton John, até hoje quando eu ouço, eu choro, porque essa música do Elton John, quando ela saiu, ela era a época que você estava no hospital, em coma, e eu lembrava que a irmã Tarsília tinha profetizado que você iria passar por um sofrimento grande, e eu, pequeno, imaginava que você ia morrer, imaginava que nunca mais ia te ver. E a mana bonita que eu tenho, que tem sido tão bacana assim comigo, sabe? Tão legal, sabe? Eu não tenho queixa nenhuma de você, sabe? Você tem sido uma pessoa muito bacana comigo, sério. E te amo bastante, sabe? Mas eu penso por esse lado espiritual, sabe? Fica com Deus, sabe? Ajuda o seu marido. João, você que está me ouvindo também, você também conhece a palavra de Deus. Sabe que a igreja certa não existe, a igreja que vai levar você à salvação, mas é Jesus. Procure uma igreja que vocês possam se adaptar. Alguma comunidade, alguma
igreja, que vocês se sintam bem. Saiba que Deus, por isso que existem várias igrejas, porque cada tipo de pessoas gosta de um tipo de estilo como crente. Então vocês têm a oportunidade de ir para uma comunidade, ou para uma igreja mais reconhecida de muitos anos, como a Assembleia de Deus, o Brasil para Cristo e tantas outras, né? Então eu quero dizer para você, fica com Deus, Deus te abençoe, Deus abençoe os seus filhos, Deus te dê muita graça, Deus te dê muita força e paciência em todos os seus momentos de dificuldade, tá bom? Eu creio que Deus vai fazer muito pela tua vida, sério. Não foi à toa que você se formou na faculdade como assistente social. Eu acho que esse trabalho que você fez com o pai, levando ele para cima e para baixo, essa facilidade, foi tudo projeto de Deus. Deus, agora o João está quase se aposentando, começa a parar e pensar, será que Deus não vai me levar para um campo, sabe, de ajudar as pessoas, meu marido comigo? Lembra, Célia, nós vamos largar aqui, quando nós chegamos diante de Deus, nós temos que trazer alguma coisa para Deus. E eu sei que você e o João, todos vocês, todos meus irmãos, têm um potencial muito grande para trazer coisas boas, para trazer coisas de verdade, sabe? Vamos ser uma nação forte. Vamos ser um povo forte, para que a gente, sabe, veja nosso Pai orgulhoso lá no céu. Porque o trabalho de um homem, porque Jesus ele não pregou para nós, ele pregou para 12 homens. E através desses 12 homens é que se expandiu tudo. Que bom. Tá, vamos pegar outra lá. Demorei um pouquinho na minha irmã, porque...